Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Ponte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Pão Nosso, que tem por título Convenções. E diz assim: E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2, 27. O sábado, nessa passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o Pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado a este ou aquele mistério. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-lhe os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as na feição justa e construtiva, contudo, não as convertas em cárcere. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através do ditado do nosso irmão Emanuel. Desta feita, ele faz uma reflexão sobre as palavras de Marcos quanto ao sábado ou às convenções, porque, na realidade, toma-se o meio pelo fim. Ou seja, quando nós substituímos aquilo que é mais importante pelo meio de como alcançar o que é mais importante, o meio acaba sendo mais importante do que o fim. E aí nós nos perdemos. Porque o meio não é o fim, é um modo pelo qual alcançaremos o fim. Ou seja, o nosso crescimento espiritual não deve estar condicionado às convenções humanas. No caso aí, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Quando nós nos prendemos às convenções sociais indevidamente, nós estamos travando o nosso crescimento espiritual. Porque
as oportunidades advindas dessas questões são perdidas, porque nós nos prendemos às convenções e deixamos passar aquilo que é importante. No caso do sábado, o texto diz para que guardemos o sábado, porque Deus guardou o sábado. Mas essa mesma convenção do sábado já está desfeita pela Igreja Católica, uma vez que o sábado não é mais guardado, e sim o domingo. Outra convenção humana, que na verdade não importa se é domingo, se é sábado, se é segunda. O que tem de importante é que, administrativamente falando, é necessário que haja uma convenção para que as pessoas respeitem determinadas datas para o repouso. Apenas isso. A guarda de Deus, ou seja, o sábado foi feito para guardar ao Senhor, para louvar ao Senhor. O domingo foi feito para louvar ao Senhor. Engraçado. E os outros dias não? Nós não devemos nos preocupar com Deus nos outros dias da semana? Ou será que é só no sábado ou no domingo, de acordo com a religião, é que são importantes? Então, vê-se claramente que estamos tomando o meio pelo fim, pelo principal. Porque não é importante o domingo nem o sábado, a bem da verdade. É importante cada momento da nossa jornada. É importante cada situação com que nós nos defrontamos com a necessidade do nosso próximo. E, principalmente, o que fazemos diante dessa necessidade que nós encontramos. Se nós resolvermos fecharmos os olhos para a necessidade do nosso próximo, a oportunidade foi perdida. E aí não importa se é no sábado, se é no domingo, se é na segunda, se é na terça, se é na quarta, se é na quinta ou na sexta. O que importa é que a oportunidade foi perdida. E nós vamos ficando cada vez mais para trás no nosso crescimento espiritual. Porque são as nossas obras que falam por nós. Mesmo porque, se depender de nós, é lógico que nós cantaremos loas a nós mesmos, sobre as nossas virtudes, sobre os nossos feitos. Mas, como são as obras que falam por nós, então, dificilmente as nossas loas cantadas vão resolver o nosso problema. As convenções, elas existem para administrarmos os problemas e o tempo da nossa existência terrena, para colocar uma ordem regratória naquilo que precisa ser executado no nosso dia a dia. É o caso, por exemplo, do trânsito. Se nós aceitamos as regras do trânsito e obedecemos às regras do trânsito, por certo, nós não infringiremos nenhuma regra e não colocaremos ninguém em risco, porque ao infringirmos uma regra, nós estaremos nos colocando e colocando o nosso próximo em risco. Esse é apenas um exemplo para mostrar que as convenções, sim, são necessárias. Mas, no mesmo exemplo do trânsito, nós vamos ver uma ambulância cortando o caminho e infringindo as regras, porque há uma necessidade maior. Assim, também nós, na questão do nosso crescimento espiritual, não devemos nos prender a convenções. Se é sábado, se é domingo.
Mas devemos nos prender, sim, às oportunidades que Deus nos oferece para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para o nosso burilamento, a fim de que nós nos tornemos cristãos melhores. Porque se eu não abro o coração para ajudar o meu próximo, então eu não realizei nenhuma obra. Mesmo porque as obras que forem realizadas sem serem de coração, elas são tudo menos caridade. Assim, meus irmãos, atentemos para as necessidades que o nosso próximo tem, porque eles vão se apresentar diante de nós, seja na necessidade de ouvir, seja na necessidade de um conselho, de uma orientação, de um esclarecimento, seja na necessidade de um socorro físico, uma roupa, um alimento, seja na necessidade de um amparo moral, assim, estou contigo, companheiro, você não está sozinho, não, vamos junto. Então, meus irmãos, depende de nós, apenas e tão somente de nós, para nos transformarmos, nos melhorarmos e nos colocarmos nas condições necessárias para que nós possamos apresentar as nossas obras e essas obras falarem por nós. Porque Cristo disse: a cada um segundo suas obras. Ora, se o próprio Cristo disse isso, porque nós seríamos diferentes. Se nós temos obras que falam por nós, por certo é que nós realizamos um bom trabalho aqui, nessa experiência carnal. Porque isso é uma experiência carnal. E nós vamos retornar ao mundo espiritual, que é a vida verdadeira. E lá chegando, após a nossa adaptação normal, nós vamos começar a nos perguntar: o que eu fiz do tempo? O que eu fiz da oportunidade que Deus me concedeu? Eu deixei as convenções mais importantes do que o serviço de Deus? Quando nós estamos realizando a obra de Deus, ou seja, a caridade, o amparo, o socorro ao nosso próximo, não importa que dia seja. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e nos fortaleça sempre, para que possamos sempre tomar as decisões corretas e aproveitar as oportunidades que aparecem diante de nós. Porque agindo assim, nós estaremos realizando as nossas boas obras. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.